Sim. Diagnósticos, causa, as causas, né? Pergunta frequente. Aonde que vem, né? Eu Por que- recebo muito. Mas, Marcelo, o que que causa o autismo? O É, que que, né? E hoje em dia, igual eu falei com você, na internet tem muita coisa boa, mas tem muitas informações equivocadas, tem muitos mitos sim. ainda, né? Então, conte-nos, doutor Renato, quais são as verdadeiras causas do autismo? Pois é, se eu te falar que elas ainda não são totalmente definidas. Eu acredito. Complicado. Tô vendo aqui um paciente mandando aqui, falando que só tem vaga para julho, que se consegue encaixar. Eu vi isso também. Não, Vou pessoal, aqui é a falar, live doutor aqui. Renato, arruma um encaixe aí, doutor Renato. Ai, gente, que engraçado. Ó, mas a gente sempre consegue alguém que desista, né, de alguma consulta e tem algum compromisso. Sim, Pode avisar a secretária que ela dá um jeitinho, tá? Depois de antecipar o horário. Bom, então as causas. Na verdade, as causas são multifatoriais. É um termo que a gente utiliza, né? Que são causas múltiplas. E a sim. gente percebe que tem várias questões envolvidas, né? Tem muitas, por exemplo, questões genéticas. É uma das causas bem relevantes, né? Por exemplo, você falou que no caso você tem histórico na família, né? Temos. É, Temos sim. O filho da minha prima, ele é grau 3, né, de suporte. E fora isso, ele tem várias outras comorbidades, né? Então, tipo assim, que deixam o autismo um pouco mais severo no caso dele, né? sim. Só que é como eu falei, quando eu descobri que a Alice era autista, eu só sabia disso, daquele autismo que eu via nele, Aquela né? referência dele. De uma pessoa bem de uma criança bem difícil de lidar e tudo, então eu só sabia daquilo. E aí foi quando eu comecei a estudar, né? E entendi que não, que autismo não tem. E aí que eu fui entender que cada autista é de uma maneira, né? Exatamente. Mesmo dentro de um nível de suporte um, 2 ou 3, você pode colocar 1.000 crianças com o mesmo diagnóstico, com o mesmo nível de suporte, e cada uma delas vai ter uma característica, É né? Uma vai diferente. falar mais, a outra vai falar menos. Uma vai ser mais Sim, agitada, a outra vai ser menos. Aí, quando você falou de comorbidades, vamos explicar para a nossa audiência aqui. Então, comorbidades vamos. são condições neurológicas, neuropsiquiátricas que estão acontecendo junto, ao mesmo tempo, do paciente com quadro de transtorno espectro autista. Então, eu posso ter um paciente com transtorno espectro autista e ter um TDAH associado, eu Sim, posso ter um paciente com transtorno espectro autista e um quadro de ansiedade associado, né? Então, assim, isso com certeza vai intensificando as dificuldades do paciente, né? Então, é sim, importante realmente a gente ter essa ideia, né, de que o transtorno espectro autista ele pode vir sim associado com outros quadros e que cada um desses quadros, que a gente chama de comorbidades, merece uma abordagem, um tratamento específico para a gente com conseguir ter os certeza. melhores resultados, né? Então, a gente estava falando das causas, a gente está falando das causas genéticas. Então, realmente tem Sim, relevância quando a gente tem um histórico na família, isso aumenta a nossa suspeita, mas não é só isso. A gente atende muitos pacientes que não têm realmente nenhum caso na família, né? E a gente tem outros fatores, fatores ambientais. Um dos fatores ambientais relacionados realmente é a questão da alimentação. Na verdade, Marcelo, hoje em dia a alimentação ela interfere na grande parte das doenças que existem, né? Antigamente a gente sim, focava muito em colesterol, né, triglicéridos, mas a gente sabe que hoje o intestino é chamado de segundo cérebro. Tamanha a importância que ele tem, exatamente. né, da questão da alimentação. Então, isso também interfere. Outra característica, outra causa provável, né, é a questão da idade avançada materna. A gente via, né, Sim, na época mais antiga, as mulheres tinham filho muito mais cedo, 20 anos, 20 e poucos anos. Né? Eu acho que o sim, mundo hoje está tão acelerado que as pessoas, as mulheres, realmente às vezes não conseguem se planejar para terem filho, vai ficando para uma fase um sim, pouco mais tardia. Geralmente a mulher está trabalhando mais, está envolvida com vários projetos e tal. Isso pode também ser um dos fatores que contribuem para o aumento da incidência do transtorno espectro autista. Então, as causas são, na verdade, são multifatoriais, uso de droga por parte de pai, de mãe, que a gente sabe também que isso se tornou muito frequente nos últimos tempos. Então, todos esses sim. fatores aí Uhum. são possíveis causas de transtorno espectro autista. Não só a questão genética nesse caso, né? Sim, existem. Eu falo, né, que é uma coisa bem complexa, né? Porque existe uma infinidade de coisas ali por trás que pode ter, né? Na minha gravidez, foi muito complicada. Eu tive diabetes gestacional, né?
E foi assim, eu tava me tratando, eu tava bem, e quando eu engravidei no primeiro mês, já assim, eu fui fazer o exame, que eu já tinha, antigamente eu tive aquela pré-diabetes, eu comentei com a médica, ela falou, vamos fazer um exame para ver, e já tava assim, altíssimo. Então, eu tive que tomar insulina a gravidez inteira, né? E fora a insulina, eu já vinha assim, de uma síndrome de burnout e tudo, eu precisei tomar ansiolítico. Então, tipo assim, na minha gravidez eu sei que existem vários fatores que ajudaram a ativar aquele gene lá do autismo, né? E Porque você foi falou uma da questão gravidez bem do conturbada. diabetes, realmente o diabetes, ele já vi vários estudos que falam, o diabetes gestacional é um dos fatores que aumenta sim a Sim, incidência dentro do quadro de transtorno espectro autista. Então sim, foi até interessante esse comentário, porque realmente isso aí é cientificamente comprovado, né? Claro, sim, não é toda mãe que tiver o quadro de diabetes gestacional que o filho vai ter o sim, quadro, mas aumenta bastante a incidência, isso é muito frequente. Interessante que eu estou querendo mostrar ali nessa projeção é que existe um predomínio, relação de 4-1 de homens, de meninos acometidos em relação a meninas. Né? E é mais uma vez interessante porque está dando seu depoimento da Alice, né? Mas sabendo que a maioria dos pacientes ainda, né? Até o momento, a maioria são dos meninos, né? A relação de 4-1 de meninos com meninas. Mas a gente vê com muita sim. frequência nas meninas também, né? Sem dúvida nenhuma. Muito bem. Alguma pergunta aí que você tenha visto do pessoal? Tem gente perguntando a partir